Olá, boa tarde. Hoje é 20 de 11 de 2023. Deus abençoe você e sua família. Que Deus lhe guarde, lhe livre de todo mal. Que Deus lhe proteja, lhe guarde, lhe livre do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente. Em nome de Jesus Cristo, que Ele lhe enche com o amor dele, com os frutos do Espírito Santo, para que você possa amar o seu próximo, viver melhor em cima da terra, sem ter o mal, sem ter desejo mal, vontade mal, pensamentos mal, sem ter que Deus abençoe sua memória. A Bíblia diz que a memória do justo, ela é abençoada. Então que Deus abençoe sua memória, que Deus ele lhe livre, né, de pegar doenças psicológicas, de doenças psicológicas, ele lhe livre da depressão, de toda doença negativa, em nome de Jesus Cristo, toda doença ruim. Que Deus lhe livre de todo mal, você e sua família. Que Ele faz com que os seus inimigos se tornem seus amigos, não tenha maldade nem desejo contra a sua vida, nem contra a sua família. Isso Deus pode fazer? Isso pode. Tudo é possível a Deus, todas as coisas são possíveis. Então em Lucas 2, versículo 25 em diante, está escrito Simeão e Ana. Quem era Simeão e Ana? Simeão era um homem justo e temente a Deus, que esperava a salvação. Ele queria ver Jesus Cristo. E Ana era uma senhora de 84 anos, que era viúva naquele tempo, que a vida dela era falar de Deus, falar da salvação e viver orando pelo povo. Duas pessoas muito importantes que teve em Israel. Então nós sabemos que Jesus foi circuncidado, nós sabemos que Jesus foi apresentado a Deus. Por que nós sabemos? Por causa das Escrituras Sagradas. E por que é bom saber? Para nós sabermos do tempos bíblico, do tempo que Jesus esteve na terra. Então em Lucas 2, versículo 25, dentro do contexto do versículo 25, ao versículo 38 está escrito assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então ele era justo e temente a Deus. Então nós temos que buscar ser justo e temente a Deus. Se nós fizermos isso, vai ser muito bom para a nossa vida e para a vida de quem nós intercedemos. E foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, então o uso da lei aconteceu, foi procedido conforme o uso da lei na vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi apresentado, foi circuncidado, foi consagrado a Deus. Ele então o tomou em seus braços e o louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir-nos em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Então ele orou a Deus para Deus despedir ele, em outras palavras, para Deus recolher ele. Ninguém quer hoje ser recolhido para o céu. Ninguém quer morrer. Este homem era um senhorzinho de idade, um homem avançado, e disse que Deus, se Deus quisesse, poderia recolher ele. Pois já aos meus olhos viram a tua salvação, o qual tu preparaste para a face de todos os povos. Então Jesus Cristo é a salvação, Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o Filho do Pai Celestial, é o Filho Celestial de Deus que veio à Terra, Jesus Cristo. Então, ele veio à Terra para quê? A qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Então, Jesus Cristo é a salvação de todos os povos. Então, todos os povos, todas as nações que crerem e aceitarem Jesus como único Senhor e suficiente Salvador, e mergulharem nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, a pessoa consegue a salvação, a vida eterna. Luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo, e para a glória de teu povo Israel. Então o que eu quero dizer para você é que Jesus é a luz para iluminar as nações e para a glória de todo o povo Israel. Você sabia que a ONU, ela se espelha no Novo Testamento, no amor ao próximo? Se você não sabia, fique sabendo. Então a ONU, o órgão das Nações Unidas, eles ali se espelham no Novo Testamento no amor ao próximo. Então quando tem guerra no canto, quando começa a bombardear, eles pedem para poder pararem, porque visando um amor ao próximo, para não matar os inocentes, as pessoas do lugar onde tiver a guerra. Então ele segue as Escrituras Sagradas. Se você não sabia, fique sabendo. José e Maria se maravilharam dessas coisas que dele se dizia. Então José e Maria ficaram muito maravilhados das coisas que Simeão dizia acerca de Jesus. E Simeão os abençoe e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto
para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Então Jesus Cristo ele foi posto para a queda e elevação de muitos em Israel. Queda por quê? Porque muitos tinham que deixar o seu ofício, aquelas, né, ofício, aquelas cargos, aqueles ofícios que eles tinham para poder seguir Jesus Cristo e elevar alguns, como ele levou muitos. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. Então, essa mulher era uma mulher, né, que vivia no templo. E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo. Então, a profetisa Ana aqui, ela é um bom exemplo para nós. A Bíblia diz que ela não se afastava do templo. Sempre ela estava no templo orando a Deus. Então, o que é que nós temos que fazer? Não se afastar da igreja, não se afastar do templo de Deus, não se afastar da casa de oração. Servindo a Deus em jejum e orações. Então, ela serve a Deus em jejum e orações de dia e de noite. Então, todo dia você acredita que eu oro a Deus de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E leio a Bíblia todo dia de manhã, de tarde, de madrugada. Só não leio quando eu estou trabalhando. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dela a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então ela falava a todos da redenção, da salvação, da vida eterna. Então o que eu quero dizer para você é que quando eu falo que eu leio de manhã, de tarde, de noite, eu leio de manhã, de tarde, de noite. Quando eu estou trabalhando e eu não posso ler num período a qual eu estou trabalhando, quando eu venho eu leio. Então Deus abençoe você e sua família. Então aqui tem muito exemplo bom. Nós sabemos que Jesus é a salvação para todos os povos, todas as nações. Ele alumia todas as nações. Os ensinamentos dele, se todas as nações seguissem os ensinamentos de Jesus Cristo, ficariam salvos e livres de condenação eterna. Todos os povos do mesmo jeito. A Ana não se afastava do templo e vivia orando e jejuando. E falando da redenção, falando da salvação. Você pode fazer isso? Pode. Então Deus abençoe você e sua família.